Olá, minhas caras. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Minhas queridas, amadas e silenciosas espectadoras. Minha gente, é o seguinte. Eu fiquei de comentar, não é? O capítulo 29 e o 30. O que ocorrerá agora? Eu serei bem objetiva, tá? Há inúmeras dezenas, centenas de mensagens subliminares nas falas e nos comportamentos das personagens, desde o início do conto lá no livro 1. Mas, como eu não posso fazer um comentário sobre o livro inteiro, porque isso levaria meses de gravações ininterruptas. Então, o meu foco será no capítulo 29 do livro... No capítulo 30, perdão, do livro 2 e no capítulo 1 do livro 3. Olha, aquele choro, aquelas lágrimas pingando no rosto de Lady Lowry, que é amante da imperatriz recém-coroada, que já tem uma namorada, que é a Capitã Chitara, que está sendo empossada também agora, nesses 2 capítulos. Aquele choro de Lady Lowry não significou uma emoção corriqueira, presenciando um evento raro de coroação de uma monarca, que provavelmente terá dezenas de anos, como aconteceu com a Luna I, que é a matriarca e fundadora da dinastia Dragonais, do Império Dragonais. Para quem está chegando agora, o Império nem sempre foi Império. Começou como um reino da Gália, com vários aliados. Depois se transformou em um império que hoje tem no mínimo 6 reinos. Por que eu digo no mínimo? Porque há tribos, 3 germânicas, que pertencem ao mesmo tronco étnico do reino da Germânia, que se juntaram ao Império Galês. O norte imperial, que geograficamente no conto, tá? Que é uma ficção, situa-se próximo ao Ártico, é composto por 3 reinos, o Viking, o Anglo e o Saxão. Esses 3 reinos, especialmente o Viking, tá? A família Lothbrok e os Dragonais, que são galeses, constituem hoje uma única família. Mas a dinastia é Dragonais, porque todos os sobrenomes que vêm depois de Dragonais Lothbrok são famílias que foram unindo-se ao clã inicial, Dragonais, para que as herdeiras, estamos em linhagens matriarcais, não é? Sejam geradas as herdeiras. Então, nós estamos em um conto que posso afirmar que seria a Europa sem a influência romana, se Roma não houvesse conquistado a Gália. E os povos, por eles, romanos, na época denominados de bárbaros, como seria o Ocidente hoje? Eu não estou dizendo que necessariamente nós teríamos linhagens matriarcais por todo o Ocidente, menos ainda pelo mundo todo. Não é isso que estou dizendo. Mas nós teríamos um percentual muitíssimo menor de misoginia
e dessa história com E de inferioridade feminina, que é um mito. Isso é um mito. Isso não existe. Quem está chegando agora, dê uma olhadinha. Desde o livro 1, vá maratonando para poder entender o ponto em que eu estou agora no conto, tá? Que se chama Luna e Helen. Todos os livros da saga Luna e Helen têm o mesmo nome, das protagonistas que iniciaram a dinastia Dragonais, tá? Então, aquele choro de Lady Lorraine é o inconsciente dela, dizendo para ela que aquela coroação de Luna II mudaria tudo entre as duas. Lembremos que a Luna II já tem um amante, que é a Capitã Chitara, que está ao lado dela na coroação. A família real inteira pode saber, isso se torna um segredo de Estado. Por quê? Porque Lady Lorraine é nobre, vassala, tá? Isso pode gerar, caso viesse a público, numa situação de disputa entre nobres, porque as condessas de Olwen, que é o sobrenome de Lorraine, e não o nosso clã. Isso desestabilizaria o império. A questão aqui não é que Luna II seja uma imperatriz solteira, como dizemos hoje. O problema, entre aspas, não é este. A questão é com quem ela se envolve e até que ponto isso precisa ser preservado como segredo de Estado. Até que ponto nem é a expressão correta. Precisa ser segredo de Estado. Porque, como eu disse, é uma nobre vassala, a Condessa de Olwen, a primogênita. Então, isso não pode sair, transpassar as paredes da sede do poder político, administrativo e militar do Império Galês, que é o Castelo de Brienne. Por enquanto, nem todos os integrantes da família imperial sabem, nem os que residem na Gália, em Brienne, no Castelo Brienne, nem os que residem no norte, no Reino Viking, os Lothbrok, que são uma família só agora. Por quê? O príncipe filho de Luna I casou-se com a princesa filha da rainha nórdica, senhora Embla, que já faleceu, na história com E, que está sendo contada. Quando a fila se forma para os cumprimentos da imperatriz matriarca, que coroa a sua própria neta como sua sucessora pelas próprias mãos, nós temos aí um ato simbólico de transferência delegado que vai além do peso da coroa em ouro e das pedras preciosas. Há um legado ancestral de valores, de proteção às tradições antiquíssimas, que são protegidas pelas magas do reino de Avalon, que também compõem o Império Galês. É de interesse de todas as magas, sejam elas residentes no reino de Avalon, que é um arquipélago, ou fora dele, que a pessoa, a mulher que sustenta a coroa imperial, seja alguém fiel às antigas tradições. Não é uma religião, é um conjunto de crenças ancestrais
conjunto este compartilhado por todos os povos, considerados e denominados pelos romanos naquela época de bárbaros. Então, quando da primeira invasão romana, houve a união desses povos sob o estandarte dos Dragonais. Então vejam, quando Lowry estremece e perde completamente a estabilidade emocional ali, e é auxiliada, ou pelo menos a irmã Gwendolyn, já casada com o irmão da imperatriz recém-coroada, se aproxima dela, diz que ela está visivelmente desestabilizada emocionalmente e que isso transparecerá para todos os presentes quando ela estiver frente a frente com a sua amante e ao lado da sua amante, a capitã, que é namorada dela e capitã dos exércitos imperiais agora, as duas maiores autoridades no Império, sem esquecer a Senhora de Avalon, que em breve não será mais Elora, será Lady Morgane, mesmo casada com Lilermanda, sim, e Rainha do Norte, sim. Quando frente a frente, Gwendolyn diz para a irmã: você vai dar a todos, entregar de bandeja a suspeita de que há algo além do óbvio. Gwendolyn é muito jovem, não tem conhecimento sacerdotal, por isso que Morgane vai lá e resolve, como sempre. A bússola moral da maioria das personagens, mulheres e homens também, que são importantes no conto, é muito clara. A alta magia não é usada para manipulação de livre-arbítrio de absolutamente ninguém. Já falei durante o conto, vou repetir. Alta magia, expansão de consciência, não tem nada a ver com manipulação de livre-arbítrio alheio, nem de manipulação das energias alheias para que a pessoa seja prejudicada. Não. Alta magia é bruxaria voltada para luz, cura, autoconhecimento, com o conhecimento sobre si mesma, si mesmo. Compreendem? Já falei isso várias vezes durante esse conto. Então, o que a Lowry precisa compreender? Que se ela resolver, o inconsciente dela já está avisando, as coisas vão mudar, já mudaram. A sua amada acaba de ser coroada imperatriz. Aquela relativa liberdade que Luna II tinha visitando os aposentos da Condessa de Olwen, Lowry, aquelas conversas intermináveis durante manhãs inteiras e tardes inteiras cessarão, porque todos os holofotes do universo, todos os sóis do universo estão sobre a nova imperatriz. Na cabeça de Lowry, Chitara mantém-se próxima até por força do ofício. E na cabeça de Lowry, ela está em desvantagem. Tudo isso vem à mente dela quando a coroa é pousada. Daí as lágrimas no final do capítulo 30 do livro 2 e durante o capítulo 1 do livro 3.
são sequenciais, não é? Morgane vai lá, profere palavras ritualísticas, magísticas, faz com que ela controle as próprias emoções, a questão do autodomínio, que Morgane e todas as magas de Avalon já fazem cotidianamente, rotineiramente. Morgane incute naquele momento com palavras desconhecidas para a jovem condessa primogênita de Lady Seren, que é a matriarca do condado de Owen, e a Ilori volta ao equilíbrio, cumprimenta Luna Segunda da forma como deve ser, em um momento solene, extremamente formal, e retorna à companhia de Dilermanda, porque ela casou com Dilermanda, que é rainha do norte, e agora elas têm 2 filhas. Para compreender a situação atual, é necessário maratonar o início da história desde o livro 1. Eu não tenho como dar conta de explicar a centenas de situações que aconteceram desde que o conto começou a ser contado através desses vídeos aqui no YouTube. Mas é um livro escrito, tá? Então Morgane, uma vez mais, usa a alta magia que já expliquei, acabei de explicar o que não é feitiçaria para conquistar ou prejudicar pessoas. Morgane resolve e retorna à companhia de Dilermanda, mesmo continua sendo a escolhida da senhora de Avalon, que está sentada com a sua comitiva, digamos assim, em uma mesa separada. Se pensássemos em um evento hoje, nos dias atuais, grupos de convidados, cada um nas suas respectivas mesas reservadas. Porque Morgane não está com Elora, a senhora de Avalon, e as sacerdotisas de alta casta que compuseram ali a comitiva de Avalon? Porque houve um acordo entre Elora, Morgane e Dilermanda. Vocês querem casar? Disse Elora. Querem, vocês se amam, vocês querem gerar herdeiras juntas. Houve o ritual da procriação por fusão de energias. Já expliquei isso, está no livro 2. Isso não é fantasia da autora que vos fala. É só acompanhar o livro 2. Morgane concordou, Dilermanda concordou, senhora de Avalon concordou. Morgane, casa-se contigo, tudo bem. Gera tuas herdeiras, tudo bem. A terceira menina, já existem 2 que são gêmeas. A terceira pertencerá a Avalon. E são almas, do ponto de vista consciencial, muitíssimo evoluídas. As 2 gêmeas serão as sucessoras de Dilermanda, assumirão as atribuições dela imperiais do norte. Haja vista os reinos nórdicos, que são 3, além do Viking, o anglo e o saxão, constituem Dilermanda principalmente, não é? Precisa de herdeiros por isso, porque ela constitui o braço de ferro do Império no norte. Depois do exército galês, que fica na Gália, situa-se na Gália, no Castelo Griam, que é sede do poder político, administrativo e militar do Império,
O exército nórdico é o maior, além dos demais reinos que compõem a Galia Imperial, por tratados, acordos assinados, amizade, lealdade. Então, eu fiquei de explicar também aquela questão da fila, mas antes ainda um comentário sobre Lowry e a desestabilização emocional dela. O nervosismo extremo, a falta de controle emocional, o inconsciente avisando as coisas estão mudando, acabaram de mudar, a coroa está pousada na cabeça dela. Volume 2. Chitara, por força do ofício, tem de estar lado a lado sempre. Não há hora do dia ou da noite que Chitara, capitã dos exércitos imperiais, fique sem acesso à imperatriz. Lowry se sente em desvantagem. Ela pensa na fila enquanto aguarda a sua vez. Lembram da ordem que comentei no capítulo 1 do livro 3? Primeiro realeza, depois nobreza. Vejam lá o capítulo 1 do livro 3. Quando eu estiver frente a frente com ela e do lado dela a minha rival, eu vou desmoronar. Por isso que Morgane, claro, evidente, vidente, como todas as vagas, Senhora de Avalon, e a casta sacerdotal de alto nível que acompanha Elora, já sabem. Por que Gwenlyn diz para Branwen, o esposo, agora esposo, que é irmão da imperatriz recém-coroada? Quando ele pergunta, algum problema, Gwenlyn? E ela diz, não, meu amor, eu apenas fui ajustar uma peça na veste de Lowry. Ela está mentindo por mentir, porque não quer que o marido saiba do romance da irmã, que é cunhada dele, com a irmã dele. Não é isso. Eu sempre falo, as coisas, os acontecimentos e a psique das personagens, todas elas, vai muito além do que aparece na superfície. Para todos eles, é absolutamente natural o romance entre mulheres. As linhagens são matriarcais, casamentos entre mulheres. Isso está desde o primeiro capítulo do livro 1. Só que o momento é solene demais para que Gwenlyn fique cochichando com o esposo que a irmã dela tem um romance com a irmã dele. Não cabe. Mas em algum momento ele saberá. Esse segredo não pode transpassar as muralhas do Castelo Briand, que é sede do poder político, administrativo e militar do Império. Por quê? Porque Lady Lowry é uma nobre vassala e existem centenas de outros espalhados pelo Império inteiro. Imagine que todos pensam que Luna II é uma imperatriz solteira. Não importa para eles se ela dissesse no dia da coroação, eu tenho um romance com a capitã Chitara e vou casar com ela. Não haveria problema nenhum. Só que ela não vai fazer isso porque ela decidiu que será uma imperatriz livre e solteira. Ela não quer prender-se a ninguém. Ela não é e nem deve ser a cópia da avó. Ela deve ser ela mesma, e é o que ela está fazendo. Mas imagine, para o reino inteiro, os demais nobres, ela está solteira. Ela é solteira. E descobre
por um desmaio de Lady Lowry ali na frente, todo mundo vai estranhar e ficar lembrando depois, lembram daquele incidente que aconteceu, e começarão a ligar pontos entre uma situação e outra. E essa disputa que provavelmente aconteceria entre os nobres do Império desestabilizaria o governo de Luna II. Por isso Lady Morgaine interfere, no bom sentido. Vai lá e resolve com magia, alta magia, mas resolve. Qual é a pergunta que fica? Quando Lady Lowry entender que ela precisa mudar de postura em relação ao romance, porque o contexto mudou, a sua amante não é mais a princesa atrás da matriarca, ela é a própria imperatriz agora. E todos os sóis de todos os universos estão sobre ela agora. Luna precisa ser muito mais discreta do que tem sido até agora. É por esse motivo, gente. A ordem na fila para os cumprimentos se deve ao seguinte: você tem a realeza em primeiro, porque detém os exércitos que compõem o exército imperial. Você tem os nobres, que também detêm exércitos. Você tem comerciantes que geram riquezas de todo tipo de comércio, mercadores estrangeiros inclusive, e finalizando, as magas de todos os reinos que compõem a Galia Imperial, porque todas elas compartilham as crenças nas antigas tradições, cuja guardiã primordial é a Senhora de Avalon e sua corte no arquipélago de Avalon. Então é isso, minha gente. Um abraço para vocês e até as próximas oportunidades. Bremo.